Show! Boa noite, boa noite, boa noite a você que está aqui nos ouvindo, nos escutando nessa noite maravilhosa para iniciarmos esse evento de hoje, que é o lançamento do e-book Belo Horizonte, uma cidade universitária. Esse material está riquíssimo, repleto de conteúdo para você que busca entender um pouco mais de Belo Horizonte nesse contexto de uma cidade universitária, e para você também que está preparado e preparada, é claro, para ingressar no ensino superior, seja na graduação ou na pós-graduação. Entenderemos um pouco desse universo de como é estudar em Belo Horizonte, mas também como é viver nessa cidade maravilhosa. Isso é toda uma programação que faz parte do evento Universaliza BH, que tem o patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotour, que facilitou e que nos permite realizar esse evento de grande magnitude. Eu estou aqui com pessoas muito especiais que fizeram parte da construção desse material e hoje nós vamos conversar um pouquinho com cada uma delas. Cada um e cada uma que está aqui vai contar uma partezinha desse material, de tudo que a gente passou nessa elaboração. E para a gente começar um pouco dessa conversa, eu gostaria de convidar, né, o Christian e a Júlia, que foram esses que nos ajudaram a construir, a idealizar, a coordenar toda essa equipe para a elaboração desse e-book. Cumprimento a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. E aí passo a palavra para vocês expressarem, contarem um pouquinho para a gente como foi, desde essa ideia até a concepção desse material que nós temos. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Quando o Thiago, né, trouxe para a gente essa ideia da gente estar elaborando um e-book, a gente achou um máximo, e foi uma coisa que a gente embarcou logo de cara, porque muitos de nós, a gente acabou na discussão pensando, nossa, como que isso ia facilitar a nossa vida se a gente tivesse isso quando a gente entrou na universidade, né? Então, nosso objetivo inicial era reunir o máximo de informações que a gente achava que seriam necessárias e ideais para as pessoas que iriam estudar em Belo Horizonte, né? Escolher Belo Horizonte como a sua cidade universitária, porque a gente entende que, além, né, do nosso objetivo até trazido no e-book de apresentar BH como uma cidade universitária e as suas instituições, o nosso objetivo era trazer um pouco mais, né, porque para ser uma cidade universitária, vai além das instituições, vai o conforto, os atrativos turísticos, as áreas de alimentação e tudo mais. E aí, a gente buscou, né, conversar e elaborar esse e-book com estudantes universitários, que eu acho que fez o e-book ser ainda mais acurado e mais rico, né, nessa questão da construção do que a gente trouxe, buscou expressar nele, que era realmente isso, os pontos que a gente achava que seriam necessários para uma pessoa, por exemplo, vindo de fora, conhecer Belo Horizonte e saber por onde começar até para escolher Belo Horizonte como uma cidade universitária. Muito bem, eu acho que esse é o intuito tanto do e-book quanto do projeto como um todo, né? É facilitar um pouco dessa vinda, facilitar um pouco desse processo mesmo, e ter um material, porque eu acho que a cidade carecia desse material, né? Eu acho que, modéstia à parte, vocês produziram, né, esse conjunto todo, nós todos que estamos aqui produzimos um material que acho que vai ser muito rico e muito utilizado por estudantes que vierem ou que escolherem a cidade para morar, né? Dentro desses dias tem sido feita algumas discussões, né? Na nossa programação, um pouco do passeio está ali contextualizado, um pouco dos cursos também que a gente discutiu no primeiro dia, e o que Belo Horizonte oferece também está ali contextualizado. Então, acho que isso é algo legal para a gente. Bora lá mostrar para o pessoal a carinha desse nosso material, gente? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Essa aí já está aí apresentando para vocês a capa do nosso e-book. Universaliza BH apresenta Belo Horizonte, uma cidade universitária. Nessa produção feita aí em 2011. E eu vou passar aqui logo já para o sumário
para que a gente conheça um pouco do que nós vamos passar nesse caminho de hoje e tudo que nós vamos conhecer até então. Passo a palavra, inclusive, para a Vitória poder iniciar um pouco e contar um pouco desse trabalho que a gente desenvolveu. Boa noite. No e-book a gente vai abordar aí sobre a história de Belo Horizonte. A história de Belo Horizonte ela começou em 1701, quando ainda era chamado de Curral del Rei, que surgiu para auxiliar no fornecimento de gêneros alimentícios para as vilas. Em 1893 passou a ser a nova capital mineira e em 1901 recebeu o nome de Belo Horizonte, como a gente conhece, né? Durante esse desenvolvimento da cidade surgiram muitas construções marcantes que hoje fazem parte dos atrativos da região, como o conjunto arquitetônico da Pampulha, que é composto aí pela Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile e o Cassino, que hoje em dia a gente conhece como Museu de Arte da Pampulha. A gente também tem a Praça da Liberdade, onde se encontra o Palácio da Liberdade. Além desses atrativos, as universidades, elas também fazem parte dessa história. A primeira universidade criada aqui no estado de Minas Gerais foi resultado de uma fusão de 4 escolas de nível superior. Em 1927, foi criada a Universidade de Minas Gerais, conhecida como UMG, e a partir disso, o governo estadual ele iniciou um projeto de construção de um complexo universitário em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, na região central. Então, foi surgindo na cidade outras universidades, aí, como, por exemplo, a PUC Minas. Além dessas faculdades e universidades que eu citei, a cidade de Belo Horizonte, ela também reúne diversas outras instituições. Existem instituições educacionais de nível superior em todas as 9 regiões da cidade, além de inúmeros polos de educação à distância, mostrando para a gente aí que as universidades, elas fazem parte da história da cidade. Impressionante, né? Assim, é uma riqueza de detalhes, uma história que está toda descrita aqui também, tenho passado aqui para todos absorverem, né? Olharem um pouco de toda essa riqueza, de tudo que tem, os detalhes da história e como que a história vai interconectando esses espaços acadêmicos com a cidade de Belo Horizonte. E, com certeza, as imagens também, aqui passando um pouco da imagem do CAD, do IGC, trazendo um pouco dessa nostalgia do que a gente vivenciou lá no passeio virtual, que é relembrar um pouco desse espaço e um pouco desse contexto também das universidades, né? E aí eu tenho certeza que a Júlia tem mais a nos dizer um pouco sobre as instituições de ensino, não é mesmo, Júlia? Com certeza. Então, a gente achou na elaboração desse e-book que, para mostrar Belo Horizonte como uma cidade universitária, nada mais justo, né, do que a gente apresentar as principais instituições de ensino superior que a gente tem na cidade, tanto públicas quanto privadas. Então, aí a gente fez uma listagem que são de mais de 30 instituições que a gente, né, na nossa pesquisa, conseguiu encontrar. E aí a gente achou interessante a gente estar mostrando isso aí para vocês também. É uma lista enorme e aqui na tela está vinculado aí também para que todos acessem em casa, que estão acompanhando esse evento, o QR Code, que tem uma lista dos sites oficiais de todas as instituições. Para quem estiver agora, a gente vai dar um minutinho para você escanear esse QR Code, salvar esse link para você depois consultar essas instituições, um pouco de cada uma, quais são os cursos que oferecem, porque um dos primeiros passos para a gente entrar na universidade é a gente conhecer todo esse universo, os cursos que estão ali disponibilizados, né, toda essa riqueza, também a diversidade, porque você pode buscar uma instituição, dependendo do lugar, né, dentro de um curso que tem uma nota de índice geral de cursos mais elevada, que demonstra a qualidade daquele curso. Então, há várias formas de se escolher a instituição em que você vai estudar. Então, aí uma oportunidade já de você fazer e deixar registrado esse QR Code para não perder essa oportunidade. E, Júlia, além disso, o que mais que a gente tem, que a gente poderia explorar além das faculdades, das unidades, assim, que seriam algumas faculdades mais tradicionais na cidade?
Então, a gente também, né, resolveu trazer no e-book, até para aprofundar ele um pouco mais, 3 instituições que a gente acha que são muito relevantes para a cidade e que são instituições que são muito bem reconhecidas pelo seu ensino, tanto nacionalmente quanto algumas até internacionalmente. Então, a gente trouxe um pouco sobre a UFMG, sobre a UNA e sobre a PUC, que são instituições que são muito conhecidas na cidade, né? Muitas pessoas até de fora se mudam já para Belo Horizonte em busca dessas instituições. E aí, a fim de a gente aprofundar e explicar um pouco mais no e-book, a gente resolveu trazer elas um pouco, apresentar elas mais para vocês também. Muito bom, massa demais. Acho que é um pouco disso aqui que o e-book, nós estamos passando aqui um pouco sobre alguns detalhes da UFMG que nós temos, né, um pouco de algumas fotos, de alguns registros do campus. Não teríamos a possibilidade de ler todo o material, porque senão também perderia a graça, né, de quem está nos acompanhando, que vai depois receber esse material. O link vai ficar disponível na descrição desse vídeo para a realização do download desse material, como também nas redes sociais, tanto da Território, Empresa Júnior de Turismo, quanto da Sensações Turismo, né, que são parceiras desse evento e que aí estão com esse material também riquíssimo para disponibilizar para todos e todas vocês. Então, passando pela UNA, para a gente poder entender um pouquinho, e nós entramos na dimensão das extensões universitárias, que nos ajuda a entender por que essas 3 instituições foram escolhidas. E, para isso, o Christian vai compartilhar conosco um pouquinho desse espaço, né, e do que significa isso aí para o nosso universo. Boa noite, pessoal. Bom, outro aspecto que a gente abordou no e-book, que é de extrema relevância, é a questão das extensões universitárias, né? Mas o que seriam essas extensões universitárias? Basicamente, é a articulação que a instituição, que a academia, ela possui com a sociedade, né? De desenvolver o cientificismo, de produzir o conhecimento. E como eles fazem isso? É através de ações educacionais. Então, essas ações educacionais aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, as instituições, elas colocam uns espaços de reflexão. Então, no e-book, a gente detalhou alguns desses espaços de reflexão. Por exemplo, na UFMG, a gente detalhou sobre o espaço do conhecimento, né? A gente também falou da estação ecológica, o Museu de Ciências Morfológicas e o Museu de História Natural e Jardim Botânico. Da PUC, a gente já abordou do Museu de Ciências Naturais e, além disso, na UNA, a gente abordou do Cine Belas Artes. Outro ponto que a gente abordou também, nesse aspecto, é a questão da Universidade Universal. E a Universidade Universal é o que essas instituições elas fazem para garantir o acesso à educação, né, a permanência desses estudantes durante esse percurso acadêmico deles na instituição. Então, o que elas tomam como ação para realizar isso, né? Então, muitas instituições, por exemplo, a UFMG, ela concede auxílio financeiro, né, estágios e monitorias, ela possui um auxílio básico de alimentação, moradia, a gente possui a moradia universitária, assistência à saúde e o auxílio financeiro. E tudo isso é concedido pela fundação, né, a FUNP, que é a Fundação Universal Mendes Pimentel. E é bom frisar que tudo isso que a gente engloba faz parte do cumprimento dos valores das universidades, né, de garantir o acesso, né, e o acesso democrático e de qualidade da educação. Com certeza, Christian, acho que a gente precisa de entender que a universidade é um espaço para todos, e ele precisa de ser ocupado por todos e todas, né? Independente da faixa etária, claro que respeitada a formação prévia para se chegar nesse espaço, mas também classe, e a gente o sexo, e que a origem, que a gente consiga contemplar a maior diversidade possível, né? E na fala da Márcia, na abertura desse evento, né, na nossa primeira mesa redonda, ela enfatizou muito isso, falando exatamente dessa importância e desse papel que a universidade tem para não desacreditar aqueles que, porventura, esperam visitar, mas falam assim, eu nunca vou chegar lá.
não pensem assim, que eu nunca vou chegar lá, que esse lugar não é para mim. A gente tem que pensar exatamente o contrário, que esse lugar é para todos nós. E que se você não está, se você não conhece ninguém que esteja, tem algo errado. E você precisa de mudar essa história. Então, a gente está aqui para tentar mudar um pouco dessa história também. E mostrar que esse espaço é um espaço de todos. Christian, obrigado demais por essa partilha. Eu acho que realmente é algo muito importante. Mas, além de estudar, a gente tem que viver no lugar, né? E para viver, a gente tem toda uma relação com o espaço. Então, nós escolhemos falar de Belo Horizonte como uma cidade universitária, então nada melhor do que dizer alguns detalhes sobre como é viver em BH, que é algo também, para mim, muito gratificante. Não é porque eu nasci nesse lugar, mas eu acho que é um lugar que me cativou. Essa semana mesmo eu brinquei que se eu pudesse escolher um outro lugar para nascer, eu escolheria de novo Belo Horizonte, porque eu gosto muito desse lugar que eu cresci, que eu fiz vários laços, várias experiências. E aí eu vou passar um pouco a palavra para a Fran, para ela compartilhar para a gente como que é a realidade dos bairros e das moradias aqui na nossa cidade. Fran? É isso mesmo, né, Tiago? A linda que a gente tem, né? Então, boa noite a todos e todas. Em um dos capítulos do nosso e-book, né, denominado Viver BH, é feita uma menção sobre os bairros e moradias da capital mineira, assim como os meios de hospedagem, a gastronomia, os atrativos turísticos, né? Então, mais ao final do capítulo do e-book, você encontrará lá o roteiro turístico que é feito dentro da UFMG, no campus Pampulha e toda a região. Sobre os bairros e moradias, né, tendo em mente a importância de conhecer o lugar que se pretende viver, no e-book tem várias dicas de estudantes, né, sobre quais os melhores lugares para morar, e essas dicas foram colhidas, né, de um questionário que foi aplicado aos universitários. Então, os parâmetros utilizados, né, que foram escolhidos, foi para considerar o que é um bom bairro, né, que a gente precisa ter essa referência, foi o fácil deslocamento entre casa e universidade, assim como a infraestrutura do local, comércio, transporte, né, se é bem estruturado, porque isso faz muita diferença no nosso dia a dia, né, para facilitar, porque a vida do estudante a gente sabe que é bem corrida. Então, também a gente selecionou lá, né, fez a diferenciação entre os bairros que são acessíveis financeiramente ou não para os estudantes. Isso é muito bom, acho que isso ajuda. É claro que a gente tem perfis de estudantes diferentes, mas isso é uma forma da gente entender também a diferença dos bairros, né? A especulação imobiliária, porque quando a gente chega num lugar novo, muitas das vezes a gente não sabe como é que é a dinâmica do bairro, se esse bairro é legal, se não é, se o preço é bom, se não é, se eu consigo alugar uma casa lá ou não. Então, essa diferenciação, de fato, é muito relevante. A gente está passando aqui, né, um pouco dessa realidade dos bairros, aí a gente passou próximos ao campus, porque a gente também separou, né, Fran, além de colocar essa realidade dos bairros, a gente colocou os que são próximos ao UFMG, o principal, levando em consideração o campus Pampulha, nós colocamos os que são próximos ao coração eucarístico da PUC, levando em consideração a entrada principal e entendendo que a PUC tem outras entradas, né, ali também no seu campus e outros campos na cidade, né, como muito bem disse no começo, né, nós temos universidades e faculdades espalhadas nas 9 regionais da cidade, mas a gente foi fazendo um recorte daquelas que normalmente têm mais um apego e que a gente conseguiu coletar que existe essa vinda de pessoas de outros lugares. E passando também pelos campos da região central, porque ao falar da UNA, a gente acaba falando do campus da saúde, né, que é muito comum da UFMG, do campus do direito, da Praça da Liberdade, que já é uma região central, que é de fácil locomoção, e ao mesmo tempo a gente coloca algumas opções de hospedagem, não é mesmo? Isso mesmo. Boa noite a todos. Dando continuidade, então, aí, o que a Fran estava falando, eu vou falar um pouquinho mais sobre as hospedagens, porque para o estudante é sempre melhor morar perto dessa instituição de ensino, mas nem sempre é melhor alugar uma casa, ainda mais quando a gente acaba de chegar na cidade, né? Então, a gente apresentou aí várias oportunidades de meios de hospedagem, tem hotel, tem pousada, como a pousada Sossego da Pampulha, que fica pertinho da UFMG e é muito conceituada. Também nós falamos sobre flats, repúblicas,
pensão e hostel, como é o caso do nosso parceiro, o BR Hostel, que fica no coração de Belo Horizonte, lá na Savassi. E mudando um pouquinho de assunto, BH também carrega uma herança da culinária mineira muito grande, né, Tiago? E desde 2017, os órgãos públicos eles vêm afirmando essa característica de Belo Horizonte. Em 2019, a Unesco reconheceu BH como cidade criativa pela gastronomia, e pensando nisso, nós selecionamos alguns estabelecimentos perto das universidades para mostrar mesmo para vocês. Então, tem lanchonetes, barzinhos, que é uma característica muito forte também de BH, que é considerada aí a cidade dos botecos. E nós temos o restaurante Cozinha da Roça, que também é um dos nossos parceiros, que fica do ladinho do Mercado Central e oferece uma variedade de mais de 80 pratos da comida mineira. Quem vem para estudar em Belo Horizonte, né, Lara, não pode deixar de visitar o Mercado Central. É ponto marcante aqui da nossa cidade. E esse título de Cidade Criativa da Gastronomia, que agora na tela está aí apresentado para vocês o selo da cidade, né, um selo que marca um pouco dessa memória, que traz isso e materializa isso como um produto da nossa cidade, é algo que a gente precisa de comemorar. E além de comemorar como Belo Horizonte, também como Minas Gerais, porque esse título não representa somente a nossa cidade, mas toda essa cultura alimentar, todo esse cuidado, e realmente, estando na universidade, a gente sempre tem os nossos momentos de sair, de encontrar, de tomar um açaí, ou seja, num restaurante, a gente parar, trocar uma ideia, né, ou tomar uma cervejinha mesmo, né, por que não, para aqueles que gostam, que apreciam. Mesmo quem não aprecia, vai junto com quem toma uma cervejinha e toma um refri, toma um suco, fica de boa ali, mas para aproveitar esse clima, né? Eu acho que a gente vai aprendendo e criando laços, novas amizades, a cada vez que a gente consegue ir retomando esses espaços, né? E trazendo um pouco disso. E aí, os nossos espectadores, né? Quem está nos acompanhando, vendo aí algumas imagens do restaurante Cozinha da Roça, um grande parceiro desse evento, que juntamente com a pousada Sossego da Pampulha e com o BR Hostel, deixou esse evento mais rico, porque oferecem e mostram toda essa acolhida e esse cuidado também com esse público, né, para que a gente tenha tudo isso de uma maneira mais tranquila. E falando em uma cidade que é universitária, mas também turística, nós não poderíamos deixar de fora os atrativos turísticos. E aí eu volto a palavra para a Fran de novo para compartilhar um pouquinho dessa experiência, que foi trazer um pouco de todo esse conteúdo que a gente tem para o nosso e-book. Voltei. Então, Tiago, como a Lara falou bem, né, Belo Horizonte é bastante reconhecida pela sua gastronomia, mas também é uma cidade bastante reconhecida pela sua cultura, né? A gente vê pelos equipamentos turísticos que tem na cidade, então são vários museus, vários parques, tem o conjunto arquitetônico da Pampulha, né? Então, o que não falta na cidade são esses equipamentos mesmo que retratam isso. Então, no e-book é citado vários desses atrativos, também foram dicas dos estudantes, né, que foram colhidas através de um questionário. E no e-book você encontra informações do que fazer na cidade, quais lugares é bom para visitar, tem indicações de bares, hamburguerias, locais para ir como a Praça da Liberdade, como o Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Então, o conteúdo está bem bacana, cada um desses atrativos turísticos que está retratado no e-book tem narrativa sobre eles, então retrata um pouco da característica do local, das atividades que podem ser feitas, e por aí vai. Vale muito a pena ler, gente, tá riquíssimo o material, funciona como um guia mesmo, que é o que todo estudante que não mora na cidade precisa, e é isso. Verdade, Fran, eu acho que é riquíssimo. Júlia, queria dizer? Só complementar, eu acho que essa é uma das partes que eu mais gostei do e-book, porque é uma coisa que a gente pode ver realmente o estudante ali abordando, falando sobre esses atrativos, sobre esses pontos, e eu acho que é uma coisa que a gente se identifica fazendo essa leitura, né? Vem de uma pessoa que também está ali naquele meio, que também
buscando um fôlego, e aí esses atrativos da cidade de Belo Horizonte, que é assim, proporcionar aos estudantes que estão chegando e não conhecem a cidade, ver a opinião dos próprios estudantes do que pode ser feito, das coisas que podem para a capital para estudar. É muito comum a família querer saber como que é, o que você está fazendo, como que é essa cidade aí, como é que você está se virando. Então, acho que o e-book e o roteiro também vai ser uma oportunidade de inserir os familiares dos estudantes nesse contexto universitário que a nossa cidade tão bem agrega a todos. Então, Dino, conta para a gente um pouquinho aí. Boa noite a todos. Eu acho que é interessante, Saulo, a gente pensar nesse segmento de turismo, que é o segmento do turismo estudantil. Ele se chama turismo estudantil e de intercâmbio. Quer dizer, ele é um segmento, como é o segmento de turismo saúde, como é o segmento de turismo cultural. Ele tem o seu espaço, ele tem uma definição pelo Ministério do Turismo, que é um turismo voltado para o estudante e do estudante. Né? E o interessante desse e-book, o interessante de todo esse roteiro que a gente montou, é essa participação de quem é o estudante, né? De quem está vivenciando isso. Normalmente, a gente que trabalha como agente de viagem, a gente trabalha com os professores, a gente trabalha com os coordenadores da escola, com os proprietários, às vezes, das escolas particulares, ou as pessoas que lidam direto com o estudante, mas a troca dessas atividades nem sempre é feita com o estudante. Né? O diferencial desse roteiro, o diferencial desse material, é que ele foi montado conjuntamente. Então, eu acho que isso traz uma riqueza, porque traz a visão do estudante, o estudante de turismo dentro do contexto da universidade. Então, se a gente escolher, por exemplo, a UFMG, para trabalhar esse roteiro, claro que isso é um primeiro momento, e outros roteiros, outras oportunidades vão surgir, isso é uma primeira fase, né? E, aliás, muito importante, porque ela estava super próxima. Trabalho com isso há muitos anos, né? Trabalho com escolas, trabalho com turismo estudantil, que em Minas Gerais ele é chamado de turismo pedagógico, mas em São Paulo, por exemplo, o pessoal chama de estudo do meio, e nada tão significativo como a gente pensar. O estudante da UFMG trabalhando no próprio meio dele, ou seja, onde ele está vivendo, que não é só essa coisa do meio ambiente natural, é o meio ambiente que se vive. Então, a universidade é a vida do estudante enquanto ele vive a universidade, enquanto ele está naquele período. Então, essa montagem, essa concepção, ela mostra para a gente a universidade até mais do que a gente conhece, porque tem um pouquinho do coração do estudante. Né? Quando ele trabalha isso, quando ele troca essa ideia conosco, ele troca essa vivência. Né? Então, quando se fala, por exemplo, dos atrativos turísticos, completo a questão da universidade, a gente tem que pensar que a própria UFMG é um atrativo turístico. A gente tem uma questão, quando a gente monta os roteiros com as escolas, então a gente pensa sempre no nível que o estudante está. Então você monta para o ensino básico, você monta para o ensino fundamental, e o ensino médio, ele tem uma certa dificuldade quando a gente vai discutir a questão dos roteiros, para trabalhar ele comercialmente com as escolas, que é o ponto onde é que você vai comercializar a venda, né, vamos dizer assim, onde é que você tem a relação de trabalho, a dificuldade que a própria escola tem de pensar junto conosco um roteiro que sirva para aquele estudante do ensino médio que está se preparando para o vestibular, que é a síntese disso que está sendo mostrado hoje. Ou seja, se a gente tem dificuldade de mostrar um roteiro para aquele estudante que está focado no vestibular, ou seja, tirar na concepção das escolas, você fazer alguma coisa que tire um pouco essa concentração, vamos dizer assim, do estudante que está se preparando, né, para a etapa universitária, não é interessante. Né? O pai do aluno está pensando que ele também precisa estudar, o próprio aluno está focado no estudo, e a escola também tem interesse que o aluno se foque no assunto. Mas, muitas vezes, o estudante está pensando em como que ele vai fluir, o que ele vai fazer realmente, se aquilo que ele vai estudar é aquilo que ele está pensando, né? Ele vai passar por uma etapa agora, ele tem que decidir sobre isso, o local que ele vai estudar, qual cidade que ele vai escolher, qual universidade que ele vai escolher. Então, um roteiro como esse, que abrange todo o processo universitário, né, as várias universidades de Belo Horizonte, clareia muito isso, não só para aquela questão de mostrar, ou seja, poderíamos estar trabalhando com escolas, trazendo o estudante para poder mostrar Belo Horizonte para ele numa visão universitária, né, numa visão do que ele pode vir, o que pode ter em Belo Horizonte, caso ele venha estudar aqui. O estudante fora e o próprio estudante de Belo Horizonte, que às vezes ele não conhece todo o contexto, igual está mostrado nesse e-book. Esse material parece que é um material, assim, que já deveria ter sido feito há muitos anos. A minha sensação é essa. Ou seja, ele está perto da gente, ele deveria ser feito, mas ninguém nunca fez. Então, eu acho
toda a equipe, todo mundo, nós estamos de parabéns de estar fazendo um material tão evidente, tão importante, que é um roteiro, que é roteirizado dentro da universidade, que é uma coisa super interessante, que é trabalhar um e-book que tem todo o conteúdo necessário. Não temos um material desse, ele é totalmente inédito. E ficou muito bacana, ele ficou assim, visualmente ele ficou muito bom, né? Graficamente ele está muito bem trabalhado, isso é muito interessante, sabe? Isso é muito importante para a gente ter também um material que as pessoas deem valor, não só no conteúdo, mas como também no processo gráfico, que fique fácil de ler, que fique fácil de visualizar, e que guarde, né, para poder utilizar aí todas as vezes que for necessário. Tiago, você quer dar uma... Pode falar, Tiago, por favor. Sim. Tiago, tá sem áudio. Quando a gente pensa... Só complementar. Pode falar, por favor. Só complementar rapidinho o que você falou, o quanto ele é rico, né, para as pessoas que estão conhecendo e tudo mais. E eu queria complementar que eu acho que é rico também até para quem está dentro da universidade já, porque o UFMG, por exemplo, o campus dela é um campus muito grande. Então, é uma coisa que, às vezes, até os universitários que estão lá já têm um tempo, eles não conhecem tudo, todos os lugares. Então, eu acho que ter esse roteiro é uma coisa que facilita muito conhecer vários pontos que são interessantes até para os universitários dentro da UFMG, né? Que muitas vezes a gente, no dia a dia da aula e tudo mais, a gente deixa passar essa oportunidade de conhecendo mais a nossa própria universidade. Isso é verdade. Se a gente trabalhar, eu mesmo, no trabalho, na continuidade do trabalho, fiquei surpreso com várias etapas também, vários momentos, vários monumentos que eu não tinha prestado bem atenção. Eu falei, opa, isso aqui, né, estou ali fotografando, então aquilo traz uma coisa nova. As estações do ano são diferentes dentro da UFMG, essa questão que o Tiago colocou, do ambiente natural, quer dizer, a UFMG é uma grande área verde no coração de Belo Horizonte, na Pampulha, e acho que isso é importante, estar junto, colado com um grande atrativo internacional. As coisas, em termos de importância, em termos de turismo, em termos de visão, área verde, facilidade de acesso, tudo isso contribui muito para o UFMG como um grande atrativo. Se a gente for pensar nas possibilidades, por exemplo, no que eu já trabalhei dentro da UFMG, no Museu de Morfologia, levando escolas para o Museu de Morfologia, ele é viável para várias etapas da vida do estudante, né? Porque ele trata o corpo humano, então ele vai desde uma criança até um estudante universitário. Pode ser trabalhado com outras universidades de outros estados ou de outros lugares do Brasil, até internacionalmente, um museu do nível do Museu de Morfologia. Tá? A estação ecológica também, ela permite passeios, ela permite atividades dentro de uma área verde que está em recomposição. Isso também é interessante, porque a UFMG era uma fazenda, como o Saulo mostrou para a gente no passeio virtual, era uma fazenda que foi transformada e virou um campus. Então, a parte da vegetação que se perdeu, hoje ela está se recompondo. Além do plantio que foi feito nas alamedas, nas ruas, nas avenidas, você tem a mata da estação ecológica que está se recompondo. Então, isso é um ambiente de estudo super interessante. Não esquecendo também o Museu de História Natural. Tá? A gente perdeu recentemente, aí, por causa de um incêndio, nós perdemos parte do patrimônio, mas ele ainda continua sendo muito importante em termos de reserva do que a gente tem de arqueologia, em termos do que ele tem de salas de visitação. Durante o período, o Museu de História Natural é um dos locais mais visitados pelas escolas de Belo Horizonte. Tá? Eu acho que nessa retomada, eu acho que esse momento, né, do e-book, Saulo e Tiago, o momento de lançar isso, esse momento de retomada, o momento que nós estamos vivendo, ele é muito importante, porque ele parte de que a gente vai começar de novo a questão do turismo. A gente nunca teve um momento desse no turismo,
de ter esse break e estar retomando. Então, a gente tem várias etapas aí que são desafios, né? A gente tem desafio, por exemplo, o turismo estudantil ele ainda é pouco explorado no Brasil. Tá? Ele ainda é pouco entendido e pouco explorado. Então, esse momento de lançar roteiro, de lançar e-book, de lançar discussão com relação à questão do turismo estudantil é ímpar. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso aí e já estar pensando lá na frente, na segunda etapa, de como isso pode se desenvolver. Olha só, uma coisa bem legal também ao executar esse roteiro, Júlia falou ali de mostrar uma universidade diferente, até para os que estão dentro da universidade, a gente mostrou ali vários atalhos, né, Júlia? Vários caminhos, vários roteirinhos. Também contamos umas dicas, como fugir dos fantasmas, como fugir dos assis, como frequentar o campus de forma múltipla. E também fomos mostrando a oportunidade de quando o campus ser um lugar de convivência para todos, não só para os estudantes. Então, foi muito bacana quando a gente fala que toda a população do entorno da universidade, ela acaba tendo sua rotina afetada pela universidade e acaba fazendo uso desse espaço também. Então, agregando um valor enorme ao campus da Pampulha, além da enormidade de utilidades, bancos, área de serviço e de estudo, também a gente vai ali pegar sol, a gente vai ali deixar as crianças brincarem, correrem, fazer yoga, e o próprio aluno, ele vai ter a oportunidade em vários jardins, em vários locais de convivência, fazer da universidade quase que a sua casa, porque eles passam quase que o dia inteiro ali naquele espaço. Então, conhecer um pouquinho, pegar esse e-book e folheá-lo, e esse roteiro, a gente depois poder executá-lo no presencial, espero que muito em breve a gente já possa também estar rodando toda a UFMG de novo, todas as universidades novamente, vai ser uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade para todos. Saulo, uma experiência que eu tive, que eu vou compartilhar com vocês, é essa questão que eu nunca estudei na UFMG, né? Eu sempre compartilhei, sempre estive na UFMG, sempre utilizei dela, me lembro muito dos festivais de inverno, me lembro muito dos shows, as oportunidades de estar convivendo com outras pessoas nesse momento, mas o interessante de estar trabalhando com um roteiro, com quem estudou, ou quem estuda dentro do UFMG, você começa a ter outra visão, você começa a ter um carinho especial por algumas situações, por alguns espaços, isso que você coloca, algumas coisas, né, a gente trabalhando, a gente montando o roteiro, e você comenta uma coisa, o Thiago comenta outra, os meninos comentam outra, isso é muito legal, porque a gente começa a compartilhar um espaço, viver isso com vocês, né, e isso se mostrou muito no roteiro virtual. Eu acho que se as pessoas tiverem a oportunidade de ver ou rever esse roteiro virtual, eu vou rever várias vezes, porque não só o aprendizado, mas a condução por alguém que conviveu dentro do ambiente. Isso cria uma outra expectativa, né? Um ambiente tão rico, um ambiente tão imenso, tão grande como é o campus da UFMG, né? Outra coisa que é interessante de ser colocada é os vários espaços e a questão arquitetônica da UFMG. Tá? Isso aí é importante ser abordado, porque todas as vezes que eu volto, eu consigo visualizar, ver esse processo arquitetônico diferente da UFMG, porque foram prédios, foram edifícios que foram construídos em fases diferentes, em épocas diferentes, desde a década de 40. Então, eles vão absorvendo estilos arquitetônicos que, às vezes, são diferentes. E a liberdade, às vezes, que a gente sente que o arquiteto teve para poder criar determinados espaços. Né? E isso a gente, eu tive com vocês para fotografar, eu consegui dessa vez perceber detalhes e perceber também conjuntos que eu normalmente não percebia com tanta riqueza. Tá? Então, arquitetonicamente, a UFMG também tem o seu espaço diferencial, tá? Inserido aí dentro desse contexto de Belo Horizonte, uma arquitetura mais moderna. E se a gente vai falar de Pampulha, hoje eu já tenho a visão que a gente pode falar de Pampulha como algo diferente, como algo que trouxe inovações para a cidade, mas o campus também. Tá? O campus também tem isso, não só nos monumentos, mas também nos edifícios, na concepção, no formato de fazer, o concreto, às vezes concreto nu, às vezes ele rebuscado, pintado, trabalhado. Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar aí, já fica uma ideia aí para as próximas etapas, a gente também pensar a arquitetura, né, pensar o UFMG como uma concepção arquitetônica diferente, arrojada, e muito bacana, principalmente para quem gosta de arquitetura mais moderna, quem gosta do trabalho no concreto, tem um espaço grande aí. Né? E mais uma coisa a ser feita,
só a gente conhecer e vivenciar os espaços como espaço de educação, como espaço de possibilidade para o estudante que vai ingressar na universidade, né, mas também como um avanço, quem já, né, o arquiteto que já formou, aquele que já viveu na UFMG, e às vezes estudou e que concebeu alguma coisa que é interessante dentro daquele espaço. Acho que a gente pode pensar nisso, é uma coisa super legal. Quando a gente pensa um roteiro, gente, sempre tem gancho para o outro, e aí isso que é o roteiro bacana, isso que é o roteiro que rico, é aquele que você trabalha, mas que você consegue, olha, tem possibilidade dessa, tem possibilidade daquilo, e isso é que enriquece a questão do turismo e a vida do turismólogo, né, essa eterna curiosidade, não é isso, Thiago? Muito legal, Dino, muito legal essa perspectiva, gostei bastante, e foi pensando exatamente nesse espaço de pluralidade, nesse espaço tão grande de possibilidades, que na sequência do nosso roteiro, nós criamos alguns mapas para ajudar as pessoas que estão chegando agora, para ajudar os novos estudantes, para ajudar os estudantes que ainda estão na sua graduação, na sua pós-graduação também, e também para ajudar aquelas pessoas do entorno, os familiares dos estudantes que chegam por aqui, a se orientarem nesse espaço tão múltiplo. E a Júlia vai contar um pouquinho para a gente sobre esse mapa, sobre como que foi a construção, como que foi pensado orientar as pessoas dentro desse espaço. Então, a gente sabe que é muito difícil, às vezes você está chegando numa cidade nova, sabe, conseguir se localizar, né, descobrir onde ficam as coisas e os pontos essenciais. Então, no decorrer do e-book, como a gente apresentou aí mais cedo, a gente apresenta no e-book alguns pontos que a gente considera importantes, essenciais para as pessoas que estão vindo de fora. Então, a gente achou que nada mais justo, né, do que facilitar essas pessoas a se localizarem e a se destinarem a esses locais. Então, a gente e que fosse possível ser acessado por todos, que era o nosso principal objetivo, para fornecer uma localização e esse direcionamento da melhor forma possível. Então, a gente colocou nesse mapa os pontos das áreas gastronômicas que a gente cita no e-book, a gente colocou dos meios de hospedagem, a gente colocou os pontos também dos atrativos turísticos, a gente inseriu também um roteiro, né, os pontos principais do roteiro no e-book, que a gente achou que também seria algo interessante se ter nesse mapa, para fornecer aos estudantes, igual eu falei, e aos familiares, que o Saulo apontou, que eu acho que é algo muito interessante também se fazer com a família, conhecer a cidade, às vezes com uma certa antecedência. Eu estou em dúvida entre duas universidades, eu estou em dúvida entre essa cidade e a outra, então vai lá, conhece, descobre um pouco mais, porque eu acho que ir em Belo Horizonte, estar em Belo Horizonte, visitar esses lugares, é uma coisa muito enriquecedora também, e que faz, muitas vezes, a gente tomar essa decisão, além de que, igual que foi apontado no primeiro dia do evento também, sobre a questão das oportunidades de trabalho que Belo Horizonte traz e tudo mais, então, foram coisas que a gente ainda resolveu trazer, né, mais um mapa que fosse da UFMG, porque a gente sabe que a UFMG também é muito grande, muito extensa, nos primeiros dias, mesmo quem é de Belo Horizonte, eu acredito, que é difícil de se localizar lá, de se encontrar, eu mesmo, nas 2 primeiras semanas, fiquei bem perdida, até eu conseguir achar meu prédio, até eu saber me situar, onde que eram os restaurantes universitários, onde era a praça de serviço e tudo mais. Então, a gente colocou esse mapa também, que é para auxiliar né, nesse direcionamento das pessoas de lá, e até porque a universidade, igual o Dino abordou aí também, é um lugar que não precisa necessariamente ser utilizado apenas pelos universitários da UFMG. É um local que ele pode ser utilizado por todos, até para fazer pesquisa e etc., e até para curtir mesmo como uma forma de lazer, porque lá tem espaços verdes muito bonitos, grandes áreas de lazer, lá eles até, né, antes da pandemia, ofereciam alguns domingos que eram para a família toda ir visitar e curtir esse espaço. Então, é uma coisa que eu acho que os belo-horizontinos, eles têm que aproveitar também esse espaço, que é uma coisa muito legal de se estar ali convivendo
e de realmente fazer o proveito de visitar, porque é um lugar muito bonito em si. Eu, Júlia, sempre falo que, como guia de turismo, meu maior sonho é que as pessoas ocupem os espaços públicos. E quando a gente fala da UFMG, até por ser uma questão de uma universidade que tem grades, que tem muros, as pessoas não entendem o espaço como público, mas é um espaço de muitas oportunidades. Como o Júlia falou para a gente, são imensos gramados, gramado da reitoria, se a gente passar por ali, leva a criança para brincar, leva para jogar bola, gramado da música, as pessoas do entorno, às vezes, vão ali para poder fazer o horário de almoço mais tranquilo, então tem que ocupar o espaço público, tem que ocupar a universidade, tem que entender que a universidade é nossa, que a universidade é de todos e todas que residem na nossa cidade e da importância desse espaço para a universidade. Então, quando vocês trazem um mapa, né, quando o Universaliza traz um mapa como esse, Universaliza BH, ele está trazendo uma possibilidade de entendimento desse espaço, de orientação e acesso, para que todos aqueles e aquelas que queiram ocupar esse espaço como deve ser, façam isso de uma forma mais suave. Então, que os estudantes possam usá-lo, mas que toda a população belo-horizontina também pode fazer uso dele. E olha que bacana, quando um estudante de fora chegar aqui, que ele tenha também nesse mapa aí um apoio, uma oportunidade de diminuir e de estreitar os laços com essa universidade, os laços com esse espaço público. Então, ficou muito bacana, o mapa está muito bonito, está muito tranquilo de ser entendido, e ainda, para poder facilitar mais a vida de todos aqueles e todas aquelas que estão nos acompanhando, ele vai trazer também um pouquinho das siglas do que é o campus, porque é cheio de CAD, cheio de SECs, então a gente vai mostrar um pouquinho ali para vocês como que o campus vai conviver também com um pouquinho da compactação desses nomes. Então, Júlia, ficou bem legal, parabéns a todos, eu acho que vai ser um material de muito uso e de muita valia para todo mundo que chega na cidade, para todos os novos universitários. Com certeza, Saulo, e esse era realmente o nosso objetivo, né? A gente pegou muita coisa que a gente sentia falta quando a gente entrou na universidade, né, nessa discussão, e a gente quis trazer isso para facilitar na escolha e na vinda dessas pessoas para a cidade. E muito bem, eu acho que o Universaliza BH, ele veio para sintetizar e para trazer essa oportunidade das pessoas conhecerem o campus da Pampulha, das pessoas conhecerem outras universidades, das pessoas conhecerem Belo Horizonte como uma cidade universitária e de múltiplas opções. Então, eu acho que o Universaliza teve todo esse cuidado de mostrar não só o UFMG, trazendo ela como palco principal, mas não só ela, mas todas as outras. Então, façam uso, conselho que eu dou para todos, façam uso desse presente que o Universaliza está dando para vocês. Acessem os QR Codes, através deles, vocês terão informações das universidades e da cidade em si. Uma cidade que traz muitos bares, muitos restaurantes, muitas oportunidades de convivência. Então, a gente está chegando no final, eu já estou ficando muito triste, porque está acabando o nosso evento, mas, ao mesmo tempo, muito feliz com o resultado que a gente tem conseguido com ele, muitos elogios, muita gente falando, olha que bacana, aprendi mais sobre a universidade, sobre a cidade, então, vamos começar a agradecer aqueles que contribuíram para poder, já partindo para a nossa parte final, que contribuíram para que o Universaliza fosse esse sucesso e que pudesse trazer tantas oportunidades para os que conviveram conosco esses dias e para os que ainda vão acessar através dos canais, do canal do Território EJ no YouTube e também do nosso querido e-book que está ganhando hoje vida. Então, vamos lá, Júlia, vamos começar esses agradecimentos com o coração cheio de orgulho, mas também de tristeza por estar acabando. Com certeza. Sim, mas eu acho que foi uma coisa, esse evento muito rico, né? Trouxe conhecimento para quem fez
contribuiu na elaboração dele, e eu acho que o objetivo foi realmente sintetizar esse conhecimento que a gente aprendeu para passar para as pessoas de uma maneira mais fácil e que eles possam realmente consumir esse conteúdo e a cidade da melhor maneira possível. Então, eu gostaria de começar agradecendo, né, os nossos colaboradores, o Breno Monserrat, Cristian Ângelo, Franciele, Júlia Amaral, Lara Calazans, Laís Siqueira, Letícia Lopes, Marina Silva, Nara Souza, Saulo Fernandes, Suzana Souza, Tiago Eduardo e Vitor Henrique. Muito obrigada pela contribuição, né, na realização desse e-book, que foi um material muito riquíssimo, que eu acho que vai auxiliar muitas pessoas. Muito bem, Júlia, muito obrigado a todos que colaboraram na construção desse evento, não só do e-book, mas de todo o evento. E aí, eu quero agradecer também a Território EJ, a empresa de turismo júnior da UFMG, que abriu suas portas para que o Universaliza pudesse acontecer, se dedicaram ao máximo na construção desse evento, também a todos que nos apoiaram, BR Hostel, Cozinha da Roça, Pousada Sossego da Pampulha, a Live Viagens e Turismo, a Speaks Turismo, que junto com as Sensações, que foi co-idealizadora do evento, junto com a Território, fizeram com que o nosso evento pudesse ganhar vida, pudesse ganhar força e fosse tão bem sucedido. E aí, para finalizar, eu quero agradecer ao patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, através da Belo Tour, que pôde contribuir e fazer com que esse evento pudesse acontecer. E finalizando, quero agradecer a todos e todas que estiveram conosco durante esses 3 dias de muita conversa, de muito estudo, de muita alegria, de muito bate-papo de forma leve, descontraída, apresentando uma cidade universitária, cheia de possibilidades, uma cidade realmente surpreendente. Um abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, e nos encontramos logo, logo, pelo campus da UFMG, pelos campos das outras universidades da nossa cidade, e nos encontramos também pelos bares e pelas múltiplas oportunidades de convivência que Belo Horizonte nos proporciona. Até mais, muito obrigado a todos e todas, estamos juntos sempre.